Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos assistir juntos aqui, vamos analisar juntos um vídeo do professor Zhang Chungling, que o pessoal me indicou muito aí, ó, que se chama América é uma Anticivilização. Então vamos analisar o que ele tem a falar aí, né, trazendo o vasto conhecimento do nosso amigo professor de inglês que agora é idolatrado no Brasil. Então vamos ouvir juntos aqui e vamos entender o raciocínio desse cara. Vamos lá, achei muito interessante. Vamos ouvir aqui. Vamos ver o que está certo e o que está errado. E vamos ter paciência, tá? Deixa eu ver. É aqui. Certo. Então, os americanos, quando pensam na América, há uma citação muito famosa de Oscar Wilde, que é um dramaturgo, romancista e humorista inglês, e ele disse que a América é o único país que passou da barbárie à decadência e à violência no meio. Passou do barbarismo para a decadência sem uma civilização no meio. É isso que está dizendo a frase ali. Certo. Então, ele quis dizer isso como uma piada. Então, o que ele quis dizer? E pessoal, para quem acha que eu estou falando que o cara é professor de inglês, para diminuir o cara, não, isso é só um fato. O cara é professor de inglês, formado por Yale, certo? Ele dá aula de inglês e outras coisas, mas ele é formado em inglês. E tipo assim, se você acha desmérito, fala pro cara fazer outra faculdade, tá bom? Vamos continuar ouvindo. Quis dizer com isso? Esta é uma questão que discutiremos hoje. Yeah. E o que mostrarei a vocês é que a América, de muitas maneiras, foi projetada como a anti-civilização. Anticivilização, sim, vamos ver. Os pais fundadores da América reconheceram as falhas e os problemas da civilização e projetaram uma nova forma de governo baseada em princípios iluministas para redimir a humanidade dos preconceitos e das atrocidades da civilização. Certo, então, esse é o argumento que veremos. Um conceito que os pais fundadores colocaram na América foi que, nos Estados Unidos da América, foi que você pode ter qualquer religião ou não ter religião. Ninguém liga, certo? Isso é uma coisa que, obviamente, no tribalismo não funcionava bem quando alguém pensava diferente. Nós sabemos disso. Ou em outros países teocráticos, como o Irã. A gente sabe, a pessoa tem algumas dificuldades. Então, assim, isso tem várias coisas que eles colocaram. Por exemplo, nos Estados Unidos é entendido que você tem direitos e privilégios. Você tem o direito do livre discurso, porque quando você nasceu, você já nasceu com o direito de fazer buá, 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 certo? Chorar, você falar, ninguém pode impedir um bebê de falar o que ele quiser, ou de uma criança falar, ou de um ser humano adulto falar. Então esse é um direito, você nasceu com ele, ninguém pode tomar de você, isso é um direito, ok? Beleza. Você tem o direito também de se defender, eles colocam dessa forma. Porque se você é uma criança e alguém vai querer te matar, também mesma coisa, instintivamente você vai querer se defender. E se você cresceu agora e você puder se defender, você tem o direito de se defender. No Brasil não existe esse direito. Eles arrancaram esse direito. Você não pode ter uma arma, por exemplo, para se defender, certo? Você tem que ligar para o papai Estado e ver se ele chega lá na hora certa. Tá bom. Então, tem direitos e deveres. Não, desculpa, direitos e privilégios. Você ter uma carteira de motorista nos Estados Unidos é visto como um privilégio. Você não nasceu com esse direito, certo? Portanto, não é um direito, é um privilégio. Você pode ter a carteira de motorista? Pode. Mas se você não passar no teste, você não vai ter, você não tem o direito. Você tem o privilégio de ter uma carteira de motorista e o governo pode tirar a sua carteira de motorista, certo? Tem muitas coisas que você recebe um privilégio. Por exemplo, o Bolsa Família, as pessoas, quando elas falam o seguinte, o Bolsa Família é um direito. Não. O Bolsa Família, ele seria um privilégio que um governo foi lá e falou, agora é um direito fundamental ter o Bolsa Família. Mas, na verdade, isso é um privilégio. Essas pessoas são privilegiadas porque tem pessoas que pagam imposto para alguém ser privilegiado e receber dinheiro. Foi privilegiado porque é pobre, foi privilegiado por não sei o quê, mas é um privilégio, são privilégios, ok? Então, não confunda direito com privilégio. Direito você nasce com eles, privilégio não, você vai ganhar eles ao longo do tempo, certo? E o governo pode dar ou não dar, pode cortar ou não cortar. Mas o governo, por exemplo,
liberdade de expressão é um direito nos Estados Unidos. No Brasil deveria ser um direito, mas não é, porque você não pode falar determinadas coisas, né? Nos Estados Unidos você pode falar o que você quiser. É um direito, certo? Numa democracia verdadeira, um direito. Mas tudo bem, vamos continuar ouvindo aqui. Veremos hoje. Para entender isso, temos que ler outro livro chamado Democracia na América, de um francês chamado Alexis de Tocqueville. Este é o livro mais famoso já escrito sobre a América. Certo, não por um americano, mas por um francês que visitou a América por talvez 8 meses em 1835. Ele publica Democracia na América. E ele está tentando explicar por que a democracia americana funciona e por que ela está destinada a eventualmente conquistar o mundo. Tudo bem. Agora há muito debate sobre este livro. Espero que você consiga ler este livro, na faculdade. É um livro fantástico. É realmente um dos melhores livros já escritos. E tem 1000 páginas. Então, é possível que você interprete o livro de muitas maneiras diferentes. Mas o que eu quero mostrar a vocês hoje é que Alexis de Tocqueville é realmente cético sobre a democracia americana. Na verdade, ele tem medo do que a disseminação da liberdade americana significará para o mundo, certo? Então, o argumento que mostrarei a vocês é que a América é realmente o primeiro país de classe média democrática de massa, certo? Mas por causa disso, as pessoas de lá são egoístas, conformistas e sem imaginação e... Presta atenção, ele está dizendo por que as pessoas têm uma classe média que tem dinheiro, certo? As pessoas se tornam egoístas, conformistas e sem imaginação. Sendo que a maior parte das invenções foram feitas aonde? Nos Estados Unidos da América. Você pode dizer que o Santos Dumont criou o avião, mas no mesmo tempo tava lá os irmãos não sei o que criando avião nos Estados Unidos. Thomas Edison com a lâmpada elétrica. O que mais? O Henry Ford, o fundador da Chrysler também, companhia. Várias empresas de automóveis, várias empresas de aviação. Puxa, tanta coisa. Diz que não, isso faz com que as pessoas sejam não imaginativas. Sei. Sim, claro. Quantas invenções a gente tem no mundo, disseminadas no mundo, feitas por brasileiros? E não venha com o Santos Dumont, tá? Não venha com o Santos Dumont porque foi ao mesmo tempo que os irmãos, foi Dwight, que fizeram o avião também nos Estados Unidos, né? Mas tudo bem. Então tem muita coisa feita na América, mas tudo bem. Então, continuando aqui, vamos continuar ouvindo o nosso amigo professor de inglês, certo? E se alguém quiser tentar me diminuir falando que eu sou professor de geofísica, não tem problema também, porque eu sou professor de geofísica e de sismologia também, tá bom? Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui ele. E ele teme que, como a América chama o mundo se tornará atomizado, uniforme e medíocre. Atomizado significa apenas... A América é uniforme e medíocre. Sei. Deixa eu tentar entender. A Tesla fica onde mesmo? Quer dizer, se a América é não imaginativa, por que as coisas nascem na América e a China copia? Por que ela não faz coisas diferentes, a China, hein? O cara copia tudo que é feito nos Estados Unidos. Por que a Tesla foi copiada? Como é que foi isso? Foi feita a Tesla ou a BioID primeiro? Como é que foi isso, hein? Pois é. É lógico, teve a Gurgel também no Brasil, teve outras tantas coisas, mas muitas coisas da Tesla foi copiada. Muitas coisas. Os Estados Unidos é copiado em muitas coisas. E os Estados Unidos que é não imaginativo? Tudo bem, vamos lá. Vamos continuar ouvindo a visão aí que está passando de um francês em 1800 e alguma coisa. Detalhe, né? Olha só, na cabeça do professor de inglês que está falando pra gente, a melhor pessoa para falar sobre a cultura Maasai pode ser um francês, não um Maasai. A melhor pessoa para falar sobre a cultura francesa pode ser um brasileiro, não um francês. E a melhor pessoa para falar sobre os Estados Unidos é um francês e não um americano. Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui, pode ser. Apenas que vivemos em nossa própria bolha. Não nos importamos com questões maiores do que nós mesmos. Uniforme significa que todos pensam da mesma forma e... Será que a América não se incomoda com coisas a não ser a si próprio? Os americanos estão no mundo inteiro, viajam para tudo quanto é lugar, tem recurso financeiro, um ajuda o outro, é impressionante. Tipo assim, você não vê isso na China. Eu tenho um vídeo que foi gravado na China, já há muito tempo atrás, não é inteligência artificial, uma criança é atropelada em algum momento, e tipo assim, cai no chão e os outros carros, num beco que não tem como você voltar atrás,
Ao invés de alguém descer e tirar a criança, como vai dar muito trabalho, pode ter que responder na polícia e tudo mais, os caras vão passando por cima da criança, um após o outro carro. Da América, que tem problema, sim. Vamos continuar ouvindo aqui. Em medíocre significa que ninguém mais se esforça para ser grande. Se você pensar sobre isso, Não, ninguém nos Estados Unidos se esforça para ser grande. Não, imagina. Pessoal, olha o exemplo que o cara dá. Pega o Brasil. Pessoal, já ouvi muitos casos, vou dar um exemplo aqui. Um cara comprou uma fazenda num estado do Nordeste, não vou falar que estado que é, não importa. Mas ele comprou uma fazenda. Quando chegou lá, a peãozada ganhava, tipo, na época, muito tempo atrás, R$ 200, tá? O salário mínimo era 100 e pouco. Ganhava R$ 200. O cara falou, pô, R$ 200, que merda de salário e tal. O que ele fez? Ele comprou, o cara tinha dinheiro, foi lá e falou, vou dobrar o salário de todo mundo ganhou o dobro, certo? Receberam dinheiro, passado alguns dias, cadê os funcionários? Não foram trabalhar. Aí o cara vai lá e vai conversar com o funcionário que ele encontrou e falou assim, poxa, te paguei o dobro, por que você não voltou a trabalhar? O cara falou, porque com o dobro eu consigo viver 2 meses. Então, quando acabar o dinheiro, eu volto a trabalhar. Você tem certeza que a América que é medíocre? Porra, cara arrojado, hein, meu? Cara arrojado. Olha só, selfish, egoísta, América egoísta. Quantos filhos um chinês tem na média? E o americano? Ah, tudo bem, tem 2, mas tem um monte de gente nos Estados Unidos, tem 5, 6, 7, tem um monte. Tem outros aí dos estados aí da Califórnia, Nova York, que quer ter 0. Mas você vai pro interior, tem um monte de gente com um monte de filho. Tem certeza que a América que é egoísta? E detalhe, é uma coisa engraçada do pessoal de humanos, né? Quando eles vão falar sobre a América, é América. Aí quando você fala, eles te corrigem, não é América, é Estados Unidos da América. Porque a América é todas as Américas. Sei. Eles são assim, entendeu? Eles não têm lógica, mas vamos continuar ouvindo aqui. Ok, o mundo em que vivemos hoje, no ano Esse cara aí, pessoal, ele ficou conhecido porque ele tem um vídeo viral, alguma coisa no algoritmo impulsionou o vídeo dele, deu 1,5 milhão de views num vídeo, ele começou a ganhar views pra caramba, e é isso aí, o cara virou um gênio agora porque o algoritmo colocou ele na frente, entendeu? Só isso. Mas tudo bem, continuando. ano de 2025. É esse o mundo em que vivemos. É um mundo atomizado, uniforme e medíocre. Então, como isso aconteceu? Como foi possível que o mundo se tornasse assim? E para você entender isso, é importante voltar à República Holandesa. Discutimos a República Holandesa na semana passada e falamos sobre o que significa ser de classe média. Agora, como eu disse na semana passada, a classe média... Se prepara, porque todo mundo odeia a classe média. Presta atenção, você quer ter o seu carro, ter uma boa comida, conseguir ter uma boa vida pro seu filho? Classe média, certo? Você vai ver porque a maioria das pessoas de humanas odeia a classe média, ok? Eles acham que uma civilização tem que ser composta por algumas pessoas que controlam e todos os outros miseráveis. Presta atenção. Presta atenção que ele vai falar, tá? Faz tempo que eu vi esse vídeo, mas eu vou reagir aqui, tô reagindo tempo junto com vocês aqui, mas presta atenção, vamos lá. média é distinta porque cria ansiedade, incerteza e competição na vida dos indivíduos. Olha só, ele tá falando, a classe média cria ansiedade e competição na vida dos indivíduos. O que é ansiedade? Porque você quer se tornar rico, mas você não quer se tornar pobre, você fica ansioso. Enquanto que se o governo definir que você vai ser miserável a sua vida toda, você não vai ter essa ansiedade. É isso que diz o pessoal de humanas, fica tranquilo, filho. E aí, por causa dessa ansiedade, os caras ficam competindo. Mas segundo o cara mesmo, a sociedade é medíocre por causa da classe média, mas ele diz que a classe média compete. Quem compete é medíocre? É isso? Não. A ideia dos caras é que uma vida não medíocre e sem ansiedade é uma vida de pobreza. Você vai ver, presta atenção nas palavras. Deixa de ser idiota. Olha só, eu não tô falando assim, tô falando para quem acha que o cara é um gênio. Desculpa. Esses caras de humanas nunca, quando você vai ver, eles nunca são gênios. Desculpa. Gênio é o cara que descobriu a geladeira, fez a geladeira, inventou a geladeira, entendeu? Esse é um gênio, certo? É o cara que fez a linha de montagem lá, o Henry Ford é um gênio. Tem coisa que eu não concordo com o Henry Ford, mas o cara foi um gênio. Pronto. Senão a gente não podia ter carro nos dias de hoje. Não ia ter carro barato para todo mundo. Então foi um gênio. Mas vamos lá. Certo, a ansiedade vem do fato de que sua situação nunca é estável. Você pode ser rico amanhã,
mas pode ser pobre no dia seguinte. Isso é diferente da história, em que se você nasce pobre, continua pobre. Se você é uma pessoa nobre, pode não ter dinheiro, mas seu status fica com você, certo? E ele passa para seus filhos e netos, certo? Então, há uma certeza naquele mundo. Mas neste mundo, se você é de classe média, pode ser dono de uma fábrica, pode ser Jack Ma, e no dia seguinte tem azar e perde todo o seu dinheiro, certo? Você volta a ser uma pessoa pobre. Ó, o cara é contra isso, de ter essa incerteza, certo? A maioria dos esquerdistas são assim. Eles falam o seguinte, não, o cara nasceu nobre. Por mais que ele perca o dinheiro, ele vai passar a nobreza de geração em geração, sempre vai ser nobre. E os outros sempre vão ser pobres. Então não tem, o cara nunca vai ser nobre, sempre vai ser um miserável. Então ninguém fica com incerteza. O pobre sabe que ele vai ser pobre a vida inteira, vai ter uma vida de merda, e ele vai ficar feliz, porque é pobre, vai ser pobre sempre. Enquanto que no capitalismo, na América, o que acontece? Você pode ser o Jack Ma, ele tá falando aí, ganhar um monte de dinheiro, ser o dono do Alibaba, mas amanhã você pode estar sem dinheiro, você vai ficar ansioso. Então é uma merda, é uma vida de merda. O bom é o nobre ser nobre. Como os professores, em geral, são vistos como nobres, eles pensam o seguinte, a gente seria sempre nobre. E foda-se a pobreza, entendeu? A maioria dos caras que fica falando a favor da pobreza, eles querem que as pessoas sejam pobres, você não entende isso. A maioria das pessoas não entende. O cara que defende a pobreza quer que o ser humano seja pobre. Vamos continuar aqui. Isso cria ansiedade e incerteza também porque o status não é dado, mas deve ser conquistado. Há competição entre os membros da classe média para lutar por status, certo? E isso cria algo que chamamos de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e leva a um controle obsessivo de si mesmo, a um foco na limpeza e a um desejo de acumular e realizar. Certo? E se você pensar sobre isso, falamos sobre as memórias de Benjamin Franklin, certo? Bem, por que ele se concentra em uma vida tão simples? Por que ele se concentra em ganhar tanto dinheiro? Por que ele quer constantemente realizar? É por causa da ansiedade de ser de classe média. Tá vendo? O Benjamin Franklin tinha uma vida bem simples, mas sempre estava se esforçando para ganhar o dinheiro, fazer as coisas acontecer. E segundo o cara, que já chamou as mesmas pessoas de medíocre, agora diz assim, o cara é ansioso porque o cara quer conquistar. Então assim, se você é pobre e você quer ser pobre para sempre, certo? Vai lá nas coisas de esquerda. Eles querem que você seja miserável para sempre. E eles vão ser nobres em cima de você, vão cagar na cabeça sua, do seu filho, vão cagar na cabeça dos seus filhos, todos seus netos, bisnetos. Você sempre vai ser miserável. E você vai ter uma certeza na vida, que sempre você vai ter uma vida de bosta. Mas você nunca vai ter ansiedade querendo melhorar, porque eles não vão deixar. Eles vão impossibilitar você de qualquer forma. O que você acha que os caras fazem com os empresários no Brasil? Com tanto imposto, com tanta burocracia, com tantas leis absurdas, com processos trabalhistas. Querem fazer com que você não saia da pobreza. É isso. É por isso que quando a pessoa levanta a cabecinha um pouco e vê que está no meio das fezes, ela quer mudar de país, entendeu? É complicado, o Brasil não era assim antes. Hoje é, infelizmente é. E as pessoas apoiam. Por quê? Porque as pessoas, o cara tá na pobreza, mas pelo menos vai receber um dinheirinho para comprar um pão. Pronto, daqui a amanhã é que nem Cuba, é meio pão, um quarto de pão, daqui a pouco não tem pão. Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Esse é o gênio. Você nasce pobre, você ganha muito dinheiro, você fica rico. Mas como você sabe que não vai ficar pobre? Como você sabe que seus filhos não vão ficar pobres? A única maneira de resolver essa ansiedade é acumulando cada vez mais, certo? Tudo bem. Então, vamos analisar a democracia na América, certo? Vamos analisar certas passagens sobre a democracia na América para entender o pensamento do Tocqueville. Certo? Uma sociedade democrática assim seria menos brilhante do que a aristocracia, mas também menos atormentada pela miséria. Olha só, então ele é contra isso, olha só. Uma sociedade assim, que nem da América, não vai ter miséria, mas vai ter menos brilhantismo da aristocracia, dos que estão para cima, dos nobres. Só um minuto, algum desses nobres aí aprendeu a fazer um ar-condicionado? Não. Eles fizeram a geladeira? Não. Eles montaram automóveis? Não. De onde você tirou que eles eram brilhantes, né? Porque eles sabiam cagar na cabeça de pobre, é isso?
Ah, sim! Esse é o pessoal de esquerda. Toma cuidado, filho, com o que você deseja. Então, ó, teria menos miséria. A democracia tem menos miséria, mas tem menos brilhantismo da aristocracia. Uau, tem mesmo menos brilhantismo? Quer dizer, você acha que o pobre não consegue ser brilhante e montar um ar-condicionado, fazer uma geladeira, inventar um fogão elétrico ou qualquer coisa do tipo? Hã? Nikola Tesla, pelo que eu sei, ele não veio da aristocracia e fez um monte de coisa. Teve muitas pessoas aí que vieram da pobreza e conseguiram conquistar grandes coisas. Melhorar a vida de muitas pessoas. Um monte de gente. Um monte. Se a gente tivesse na época da aristocracia lá do feudalismo escambau, sabe o que acontecia? Ia estar a mesma merda. De sempre. Não ia mudar nada. Por quê? Porque a massa de pessoas inteligentes que estão lá no meio da pobreza não ia conseguir subir para montar coisas boas. Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo o nosso genial professor de inglês. Os prazeres seriam menos extremos, a prosperidade mais geral, o conhecimento seria menos exaltado, mas a ignorância mais rara. Os sentimentos seriam menos apaixonados e os hábitos mais brandos. Haveria mais vícios e menos crimes. Tá vendo isso, né? Ele tá falando assim, quando você cria isso, você tem o quê? Prazeres menos extremos. Onde já se viu? Era bom as pessoas terem outros prazeres mais extremos. Ó, a prosperidade, não sei o quê. Ó, se você for ver, tudo que ele fala é o oposto do que ele falou no início. Ah, a América é... Como é que ele falou? É uma coisa assim... Nada brilhante. E é o oposto. Vamos continuar ouvindo o cara, vamos lá. Certo, esta é realmente uma passagem difícil de entender. Então, o que ele está vendo é isto. Nas sociedades intocadas, na maioria das sociedades, há uma enorme lacuna entre ricos e pobres, certo? E há uma grande lacuna entre os excelentes e os medíocres. O que as sociedades democráticas fazem é pegar esse sistema e transformá-lo neste sistema, certo? Então a classe média, não é tão excelente, mas também não é tão pobre, certo? Ela não é tão talentosa, mas não é tão medíocre, certo? Então você... É o que ele está falando, é o que os comunistas acreditam, que você tem que deixar mais verticalizado possível. Os caras do Partido Comunista estão lá em cima cagando na cabeça dos pobres, o pobre tá lá trabalhando, o cara não precisa plantar porra nenhuma, o cara que é rico lá, ele vai ser rico porque tá na nobreza e tá lá em cima, e os outros que se fodam. E aí, pronto, deixar a vida da miséria. O que não pode ter o cara do meio, que é a classe média, porque vai dizer que é medíocre. Medíocre o caralho. Desculpa. Escapou. Você pegou esse sistema, certo? E o transformou neste sistema. E essa é uma teoria da democracia. E, em teoria, isso soa melhor, certo? Se você nasceu aleatoriamente em uma sociedade democrática, é muito mais provável que viva uma vida feliz do que se tivesse nascido em uma sociedade aristocrática, certo? Então essa é uma teoria, mas Tocco passou muito tempo observando a América e decidiu que não foi isso que aconteceu, certo? Não é que você foi disto para isto. É como se você fosse disto para algo assim, certo? Tudo bem. Então, ele explica. Mas o que fizemos ao rejeitar o estado social dos nossos antepassados e deixar de lado as instituições, ideias e costumes? O que colocamos em seu lugar? Então, o que ele está dizendo é que a Revolução Americana tinha como objetivo destruir a tradição, destruir a civilização, mas eles falharam em construir novas tradições e uma nova civilização. O prestígio do poder mundial evaporou, mas a majestade da lei não conseguiu tomar seu lugar. Certo, isso é, antes de adorarmos um homem, um rei, e o rei nos fez, obedientes à sua lei. Nós nos livramos do rei e dissemos, bem, vamos manter a lei. O problema é este. O problema é que as pessoas respeitam e reverenciam aqueles que são superiores a elas. Elas não respeitam nem reverenciam ideias, coisas e leis. Isso faz sentido? Você viu o que ele tá falando? Tem as leis, mas as pessoas não reverenciam as leis. Então, isso não dá certo. Você tem que ter alguém superior, pessoas superiores para você adorar elas. Porque as pessoas não vão adorar a lei. Ah, tá. Entendi. Uhum. Não faz sentido o professor de inglês? Não faz. Não faz sentido. Ah, isso faz sentido? Não faz sentido o que ele tá falando. Ele tá reclamando de uma coisa que não faz sentido nenhum, mas vamos lá. Certo. Então, em teoria, a América é uma nação de Estado de Direito.
mas as pessoas realmente não entendem essas leis e não as reverenciam tanto quanto fariam com um homem superior. Precisaria ter um homem superior para reverenciar. É interessante isso. A América é um lugar onde você pode ter a cultura que você quiser. Eles não impõem uma cultura. O que ele está reclamando é que a América não tem uma cultura. Exato, ela não tem uma cultura. Aí, se um judeu quiser estar na América, ele tem a cultura judaica dele. Se o cristão quiser estar na América, tem a cultura cristã dele, se é que ele tem alguma. E assim vai, cada um pode ter sua cultura. Se o muçulmano quiser andar de túnica na América, ele pode andar de túnica, a cultura dele. É um ambiente neutro, não é um ambiente para impor uma cultura. É isso que acontece, por exemplo, no Irã agora. O Irã, os caras impuseram uma cultura e depois foram lá e mataram 50 mil pessoas que não estavam aceitando muito bem a cultura deles. Isso tá errado, ponto, certo? O cara não entende isso, ele acha que é bonito o que aconteceu no Irã, pelo jeito. Mas vamos lá. Parece-me que destruímos aqueles indivíduos que antes tinham a bola para lutar contra a tirania por conta própria. Então, em um sistema errático, o que acontece é que você tem esses grandes indivíduos como o Hope PR surgindo para desafiar o sistema, e ele sente, e é apoiado por outros porque os outros veem a injustiça do sistema. Mas na democracia, o que acontece é que grandes indivíduos são oprimidos pela conformidade, pela tirania da maioria. Certo, isso faz sentido? Certo, se todos estão felizes, então você diz, mas se você sai e diz, olha, esse sistema está errado, as pessoas vão te ignorar. Certo, na inocracia, todo mundo sabe o que é injusto, então se você sai e fala o que é injusto, as pessoas vão te seguir. Em uma democracia, em uma sociedade de classe média, que é conformista, você não tem permissão para questionar a opinião popular e, portanto, nenhum grande homem pode surgir. Se você pensar sobre isso... KKK. Surge sim. Sim, tem a opressão da tirania, da maioria, isso tem em qualquer lugar, principalmente o comunismo, mas não tem nada a ver. Sempre surge pessoas desafiando o status quo. Você pode ver como é o nome do cara? Steve Jobs, ou, puxa, vários inventores modernos. Tem uma lista enorme, pode ser o Elon Musk, o cara que inventou a Amazon e foi copiado pelo Jack Ma lá, o chinês, né? Que inclusive é muito criativo, né? Copiou exatamente da Amazon. Então, essas coisas todas aí, mas vamos lá. Isso, na história americana, não houve muitos grandes indivíduos. Certo, é um ótimo país. Como é que é? Não houve muitos grandes indivíduos? Sério, pessoal, olha na China. Você conhece algum grande inventor chinês que fez uma coisa inédita? Você pode falar que a China fez o macarrão, a pizza, mas tipo assim, você conhece algum inventor chinês assim? Uau! Americano a gente pode ficar aqui ó, o dia inteiro falando de inventor americano. Ou até das democracias da Europa também, a gente pode ficar aqui o dia inteiro, certo? Não estou dizendo que eu concordo 100% com as coisas. Eu penso que as pessoas elas deviam seguir uma sociedade patriarcal, mas não tem como você ter uma sociedade patriarcal nos dias de hoje. E o melhor lugar para você ter uma instituição família ou patriarcado é dentro de um lugar onde as pessoas não estão interferindo com você, tentando obrigar você a seguir a cultura delas, certo? Mas tudo bem. Continuando aqui. O país é muito rico. Mas pense em quantos grandes indivíduos surgiram. O que também é único sobre a América é que as pessoas que eles adoram não são generais, nem líderes, mas empresários. Isso, qual que é o problema do cara? Nossa, os caras não adoram generais, assassinos e companhia. Não, eles adoram empresários. Qual que é o problema? Quem fez a geladeira foi algum general? Não. Quem fez carro foi algum general? Não. Então, a gente tem que dar atenção para quem facilitou a nossa vida. Uso o carro todo dia, uso ar-condicionado, uso geladeira, uso fogão a gás, uso gás encanado, uso energia elétrica, uso lâmpada, uso computador. Aí eu vou falar, vou dar atenção pros caras que quer colocar o filho dos outros pra morte. Não, obrigado. Vamos lá. Até porque agora as guerras vão ser mais com drone e míssil do que qualquer outra coisa, né? Mas vamos lá. Ford, Elon Musk, Thomas Edison, certo? Todos esses são empresários. É isso que eles adoram. Top. O homem pobre, em sua maioria, se apega aos seus antepassados, aos preconceitos sem fé e à ignorância deles sem virtudes.
Certo, então a Igreja Católica era problemática. A Europa medieval era problemática. Mas pelo menos as pessoas sabiam como viver uma vida boa. Agora, se você é uma pessoa pobre, está completamente perdido no sistema. O quê? Meu, olha só o que o cara tá falando. Lá naquela era medieval, tinha negócio de religião, e as pessoas iam lá, assassinavam umas às outras, aos montes. A pessoa sabia como viver. Mas agora, se o cara vai trabalhar no McDonald's, compra o carrinho dele, tipo assim, tem a família dele, etc, tal, e tem uma vida simples, vai num parque público, no carrinho dele, etc, tal, fica no struggling pra pôr gasolina, mas, né, vai seguindo a vida dele, aí esse cara aí, pô, ele não sabe como viver, pô, não sabe como viver. Os caras que viviam só de batata, tinha escorbuto, tinha um monte de problema de saúde, etc, esses sabiam viver. Agora, nos dias de hoje, não, segundo o nosso amigo professor de inglês gênio, não. Sério, pessoal? Come on. Vamos lá. Certo, espera-se que você tenha suas próprias virtudes. Espera-se que você descubra seu próprio propósito na vida. Mas se você não fizer isso, você estará alienado. Certo, e isso cria um grande problema que discutiremos mais tarde. Tudo bem, ele continua. Vejo homens que, em nome do progresso, procuram reduzir os homens a seres materiais. Este é o maior problema da América. Antes, na civilização, era pedido que você morresse pela sua nação. Agora, é pedido que você vá ganhar dinheiro e comprar coisas. Qual que é o problema? Você prefere morrer pela sua civilização ou ganhar dinheiro e comprar coisas para sua família? O cara é contra, meu. Não, porque nos dias de hoje, pessoal, desculpa, com o que ele tá falando de anticivilização, nós não estamos nem aí com esse negócio de guerra, certo? Você acha que tá certo isso? Tipo assim, dois caras foram lá, arrumaram confusão. Aí você, nessa civilização, você vai lá e você vai morrer pela civilização. E na anticivilização você fala assim, meu, foda-se, se os caras quiserem brigar, vamos montar um ringue e dar uma faca pra cada um e eles se matem lá, certo? Ou quem tiver mais míssil, quem tiver mais força bélica, vai ganhar. Hã? Nós não estamos nem aí, pessoal. Eu tô incomodado com a minha família, quero ganhar coisas pra minha família. Vou me matar por pessoas que um tá esfaqueando as costas dos outros? O cara fala, não, na civilização as pessoas iam lá e morriam. Você tá afim de morrer, cara? É isso? Civilização é isso? É ir morrer pelos outros? É isso? Sorry. Não, 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 não. Certo, materialismo. Eles buscam o que é útil sem se preocupar com o que é justo. Eles buscam a ciência separada da fé e a prosperidade separada da virtude. Tendo se autodenominado campeões da civilização moderna, eles arrogam. Se eles são campeões da civilização, eles não são de civilização. E sim, são os campeões da civilização moderna. É óbvio, os Estados Unidos é o campeão da civilização moderna. Desculpa. Olha o resto dos lugares, pessoal. Eu gostava muito de coisas tribais, etc. Depois que eu fui estudar as tribos da África e vi de perto as coisas acontecendo, desculpa, pessoal, eu não gostaria de morar num ambiente daqueles. Extremamente opressor. Tipo assim, com uma tribo querendo matar outra. Sempre uma tribo chega lá, matou dois ali, outro matou ali e tal. Sempre tem esse medo. Vai se ferrar, meu. Não quero nem saber, meu. Cuida da minha família, você cuida da sua, cada um cuida da sua e foda-se. Meu, que louco, meu. Arrogantemente se colocaram à frente dela, usurpando uma posição abandonada por outros, que eles são totalmente indignos de ocupar. Certo? Então, neste sistema, os piores sobem ao poder, os melhores são pisoteados pelo conformismo. Tudo bem. Os piores sobem ao poder porque eles mentem. A população cada vez é mais mal treinada e mal educada, entendeu? Não analisa nem o currículo da pessoa e nem quem é a pessoa que está falando. Elas aprendem com qualquer vagabundo que aparece numa propaganda política. E aí ferrou, entendeu? Então, paciência. Tudo bem, continua. Estou tentando imaginar quais novas características o despotismo pode ter no mundo de hoje. Vejo uma multidão inumerável de homens, todos iguais e semelhantes, correndo sem parar atrás de prazeres mesquinhos e vulgares com os quais enchem suas almas. Sobre esses homens está um imenso poder soberano que assume a responsabilidade exclusiva de garantir seus prazeres e zelar por seu destino. Pense na sociedade em que vivemos hoje, no mundo inteiro. Antes de sermos solicitados a nos sacrificar pela civilização, antes, nos pediam para. Pessoal, eu me sacrificaria pela minha família e pelo Criador dos céus e da terra. Mas pela civilização, tipo
Tipo assim, o que ele quer dizer com isso? Morrer pelo Partido Comunista da China, é isso que ele acha que é razoável? Tipo assim, morrer por corruptos de países subdesenvolvidos, você acha que isso é razoável? Mandar os filhos inocentes para defender corrupto em país subdesenvolvido? Não tenho certeza, não tenho certeza. Mas vamos lá. Sermos ótimos em trabalhar juntos. Agora, somos solicitados a apenas comprar coisas. Comprar coisas nos fará felizes e é responsabilidade do governo garantir que possamos comprar coisas, certo? Esse é o mundo em que vivemos hoje. Não vi problema nenhum. Se tem algum problema em comprar coisas e o governo garantir que você possa comprar coisas, o governo do Brasil garante que você vai pagar imposto bastante para você não comprar coisas, mas tudo bem. Na América é diferente, mas vamos lá. Pessoal, é tão ruim a América que o pessoal do mundo inteiro tenta entrar ilegalmente na América. É tão ruim. Você vê um monte de americano fugindo para Cuba. Não vê, é mentira. É o oposto, são os cubanos fugindo para América. É impossível acreditar que um governo liberal, enérgico e sábio possa emergir do equilíbrio de uma nação de servos. Se você é um consumidor, se tudo o que lhe interessa é comprar coisas, você é apenas um escravo. A possibilidade de uma constituição ser republicana em sua cabeça e ultramonárquica em todas as outras partes sempre me pareceu absurda. Certo, achamos que vivemos em democracia. Achamos que o governo nos ouve, mas na verdade é a burocracia imperial que está no comando e isso é um monstro. O vício daqueles que governam e a imbecilidade do governo rapidamente causariam sua ruína e o povo cansado de seus representantes e de si mesmo criaria instituições livres ou logo voltaria a se prostrar diante do destino aos pés de um único mestre. Certo, então isso é uma profecia. A profecia é esta: a América, do jeito que está estruturada, do jeito que é concebida, não é sustentável a longo prazo. Ou ela se desintegrará em uma guerra civil ou um tirano surgirá. É gozado que o pessoal fala muito de guerra civil na América, mas quando chega lá na China, na tomada do Partido Comunista, no negócio lá da Praça da Paz Celestial, o tanque de guerra passando por cima de civil, aí tá tudo bem, aquilo não era guerra civil. Não, guerra civil é o civil contra o civil. Ali era o militar armado contra o civil desarmado, aí não é guerra civil. Aí se chama tirania mesmo. Mas vamos lá. O que está acontecendo nos Estados Unidos de deixar as pessoas de lado opostos e podendo gerar um problema é justamente a maldição do comunismo que criou um monte de coisas horrorosas, certo? De culturas horrorosas para tentar destruir a América. É isso. Basicamente é isso. Eles viram uma fragilidade e eles foram lá e atacaram dessa forma cultural. Paciência, entendeu? Ela se tornará uma monarquia, certo? Essa é a profecia sombria para a América. Certo. Então, a América está novamente competindo com essas outras civilizações. Tudo bem. Então, o que farei agora é apenas resumir o que aprendemos para dar a vocês uma estrutura ampla para entender a natureza da sociedade americana. Pessoal, é assim. Vocês podem continuar ouvindo aí, eu não tenho paciência. O ponto é o seguinte, esse cara, ele fala extremamente mal da classe média. Ok? Aquela coisa, a classe média medíocre, não sei o que, etc. Tal. Ele queria que todo mundo fosse ou nobre ou pobre. E todos nós aqui que nascemos em um berço pobre seríamos miseráveis, não teríamos como erguer nossa cabecinha. É isso. Porque daí a gente seria conformista, mas segundo eles, a aristocracia seria melhor que a gente, e essa aristocracia melhor ia fazer a vida das pessoas que a aristocracia ficar melhor, e foda-se a gente. Então, tipo assim, não, eu não concordo com isso, não concordo quando ele diz que a Bíblia inteira foi inventada, não concordo com um monte de coisa que esse cara diz, não gosto dos vídeos, e sim, o cara se popularizou porque os jovens, eles são burros, desculpa falar, tem muito jovem burro pra caralho, entendeu? Não tem o que fazer, e essa é a civilização que a gente tem, entendeu? Tipo, se autodestruindo. É isso, basicamente é isso. Né? Mas eu recomendaria a todas as pessoas que estão insatisfeitas passar um tempo na África e procurar entender como é que funciona o tribalismo. Tem um cara que tem um canal muito interessante, o nome do canal dele é Best Review Ever, o Sony. Ele vai comer no mundo inteiro, né? Comer comidas e tal. Ele vai comer num lugar na África. Onde que foi? Eu acho que não sei se foi em Uganda. Mas ele foi pro interior e os caras foram comer intestino de vaca semi-cru, assim. Os caras batem a vaca e pegam o intestino e tal, e cortam em rodelinhas.
dá uma cozinhada, mas ele vai comer, ainda tem merda no coisa. Mas ele come, tá? Ele come. Depois vai ter que tomar um mega negócio de tirar parasita, mas ele come com o pessoal, faz uma cara e tal. Mas quando ele tá indo lá comer o intestino com fezes, né? O que acontece? É uma comida bem, assim, cultural, tal. Não é McDonald's, é comida cultural, meu. Intestino com fezes. Beleza, aí o cara tá lá indo comer intestino com fezes, e aí tem duas tribos perto, uma de 30 pessoas, outra de 40. E aí o cara tá conversando, e fala, tô indo na outra tribo. Ah, eles são maus, porque semana passada eles mataram 2 do nosso. Aí chega na outra tribo, a gente matou, mas eles também mataram da gente. E é assim. É uma sociedade tribal com tribos brigando com tribos. Não é uma sociedade de pessoal, tá todo mundo em tribo, todo mundo feliz, cada um no seu canto. Não. Os caras se matam. Pessoas iguais, com a mesma aparência, se matando, comem a mesma comida horrorosa e se matam entre si. Então, tipo assim, quando você vai ver a essência do negócio, você não sente bem. É aquela coisa, pessoal, eu posso defender o seguinte, é bom você ter uma família como se fosse uma tribo, unida, assim, assado, só que a maioria das tribos não são assim, eles se matam, né? Então, não, eu não acho bonita muitas dessas culturas que tem por aí. Tem culturas que são boas, bonitas, mas o que eu admiro é a cultura bíblica patriarcal, certo? E é isso. Se não segue a Bíblia, tá fora. Ponto. Agora, eu acho que você pode montar a sua tribo, vamos dizer assim, entre aspas, sua família, com muitas famílias associadas, fazer uma grande família, dentro de um ambiente neutro, certo? Você não consegue fazer isso no Irã, por exemplo. E mesmo assim você tem dificuldades, porque as pessoas elas têm, né? Mas ainda, mesmo você vai no mercado, os caras te olham torto. Tá usando tal roupa. Beleza. Os caras te olham torto. Mas ainda assim tem polícia, tem um monte de gente ali, você pode andar armado, você pode fazer suas coisas. Então você vai ver um pelo outro. Agora o cara aí, desculpa pessoal, eu não vou assistir mais, 42 minutos de vídeo aqui, e essa tradução também é terrível demais, eu não aguento nem ouvir essa voz da tradução, então paciência. Mas se vocês quiserem aí assistir o professor Xing Ling, tipo assim, o cara é bom em falar abobrinha. Meu ponto de vista, tá? Porque, desculpa, pessoal, para você falar alguma coisa interessante, você tem que ter uma coisa chamada lógica. Lógica é da matemática. Lógica faz parte da matemática, não faz parte do que o professor de inglês aprende, filho. Né? O que o professor de inglês aprende é pegar um monte de livros, que nem esse aí do francês falando da América tal, e falar, bom, ok, vamos ver a opinião dele. É isso. E sintetizar isso. Mas sem lógica, muitas vezes. Mas é isso, vou finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.